Olá pessoal, estamos começando mais uma Amazônia Interativa, como vocês sabem, é o programa multimídia da Web TV do Portal Amazônia. Eu sei que nesse momento está todo mundo falando de Copa, empolgado com o campeonato, mas a gente não pode esquecer de uma característica que acompanha a realidade amazônica, que é a cheia. Então, de novo, esse assunto volta à pauta do nosso programa e nós vamos conversar aqui sobre como a enchente, como a cheia amazônica, afeta a vida na Amazônia, a vida de maneira geral. Para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui dois convidados muito especiais, que são pesquisadores do INPA, o ecólogo Wilson Spironello e o zoólogo Adrian Barnet. Obrigada por vocês terem vindo, gente. Obrigado. Então, eu quero começar perguntando para vocês, como que, assim, gente, antes que eu me esqueça, o que provocou esse programa foi justamente que vocês adoraram a matéria a respeito da vida das onças durante a cheia. O pesquisador do Instituto Mamirauá identificou que elas têm um comportamento de viver na copa das árvores durante esse fenômeno. Então, voltando, além da onça, pessoal, quais são os outros animais que a gente encontra nas áreas afetadas por esse fenômeno, que é comum, né, mas que causa tanto alarde na região? Vocês podem começar. Primeiramente, obrigado pelo convite, ao AmazonSat, dessa oportunidade de falar um pouquinho das nossas pesquisas. Inicialmente, nós trabalhamos com muitos animais de terra firme, mas as áreas alagadas é um ambiente bastante importante. E, ultimamente, com mais pesquisas, temos alguns dados interessantes, como a da onça agora, né? Mas, na verdade, nós temos mais animais que vivem nessas áreas. Temos como macacos, né? Temos algumas espécies de macacos que são específicas de ambiente de igapó ou várzea, e temos outros animais que, durante a seca, quando a água vai embora, eles invadem o igapó. Então, depende, é muito dinâmico os tipos de animais que ocupam essas áreas. Então, podemos falar sobre vários deles hoje um pouquinho. Também, obrigado pelo convite, não é? É tão interessante, porque talvez pessoas vão perceber, eu sou de fora, ok? Eu sou de Inglaterra. Mas falando com meus companheiros, pessoas que estão aqui agora, eles falam, puxa, você é um biólogo, você trabalha na mata e flora e tudo. Mas eles estão pensando só sobre o terra firme. Por eles, você precisa andar, você tem essa coisa enorme. E o igapó não é assim. Nossa pesquisa no igapó, você precisa remar. E tem essa grande enchente, grande vazante, a troca é 7 metros ou mais, cada ano. E uma vez você pode ser andando no chão, tudo seco e tudo. 3 meses mais, você está lá remando, bem na copa da árvore. É muito pulso, muito troca, é fascinante mesmo esse tipo de diversidade. E nós temos muitos estudos a respeito dessas áreas alagadas. Como é que está a produção a respeito disso? Bom, nós focando mais em mamíferos, que é a nossa área, por incrível que pareça, ainda é um ambiente pouco estudado. Sabe-se um pouco mais, principalmente a parte de vegetação, mas a parte de muitos mamíferos ainda continua pouco estudada. Então é por isso que nós estamos tendo dados interessantes aí, como o da onça, mas é um ambiente que nós estamos focando nos últimos anos. Porque se fala, cheia, dá a impressão que só traz problemas. Sim, se nós pensarmos do ponto de vista dos animais que vivem nesses ambientes, é um ciclo natural, que nem o Adrian já colocou, pode ser até de 10 metros essa variação. Então tem animais que vivem naqueles ambientes. Então não é nada de extraordinário ter essa variação. E sim, o que a gente foca um pouquinho é que nos últimos anos estamos tendo maiores frequências de enchentes maiores ou secas maiores. Esse talvez no futuro seja interessante e deve ser estudado, mas no momento ainda não temos um efeito geral sobre muitas dessas espécies ainda. E a outra coisa que é bem interessante realmente é que o igapó e várzea, essas florestas inundáveis, é só daqui. Você pode procurar outros habitats tropicais, mas você nunca vai encontrar uma coisa igual disso. É só da bacia Amazônia que tem esse tipo de habitat. Usa um pouco no Zaire ou na África e alguns lugares na Indonésia, mas realmente a grande concentração de florestas inundáveis, simplesmente, é aqui na Amazônia mesmo. E a coisa especial é que tudo essas frutas das árvores estão adaptadas para ser pronto quando tem mais água, quando tem uma enchente. E os peixes vão comer as frutas. Então, as frutas estão prontas, vai puxar a água
caiu o fruta, os peixes vão comer. Bolsas vai seguir para comer os peixes. Você tem essa ligação entre a água e as árvores. E os animais, como os macacos, por exemplo, vai aproveitar isso. Quando tem um máximo volume de frutas prontos, eles vão invadir do terra firme para comer. Alguns vão ficar, especialmente na Igapovo, quase todo ano, como o acari, por exemplo. E é importante falar sobre esses ambientes alagados, que são ambientes super importantes para uma diversidade de espécies, como peixes, depende, às vezes, desses ambientes. Então, são muitos animais que utilizam. E quando a gente fala de floresta, lembra de floresta terra firme. Então, nós temos aqui, dando um enfoque nas florestas, áreas alagadas, que são ambientes importantes na Amazônia e deve merecer mais atenção dos governos, de outros órgãos, em termos de proteção. Entendido. Quais são as espécies de animais que a gente encontra, que são mais frequentes nessas áreas? Você já disse, né, que tem animais que migram, né, de terra firme para a área alagada, né? Quais são os que a gente mais encontra nas áreas inundadas? Se vocês puderem mostrar, talvez, a foto, nós temos, assim, por exemplo, na seca, o Igapó fica bastante interessante, que parece uma floresta, mas quase sem subbosque. Mas tem muitas plântulas que germinaram, sementes. Então, outros animais, como o veado, que nós podemos ver, o veado cinza, ocupa essas áreas também durante a parte de seca. Tem outros animais que são terrestres, mas podem subir nas árvores, mas quando está seco, como o coati, a outra foto que a gente pode ver aí. E temos roedores, como a paca, que também é um hábito noturno, e utiliza esses ambientes. Então, são vários animais. E daí temos até predadores, como os gatos, gato maracajá, que podemos ver aí como uma jaguatirica, usando as áreas, também utilizando os animais que vão comer na área e podem ser predados. Então, é todo um ciclo, uma cadeia interessante. Inclusive, o Adrian trouxe aqui para a gente para mostrar, né, o crânio de a simulação, né? Por isso, eu tenho aqui, não te preocupe, não é um modelo, não é o animal atual. Mas isso é um bicho bem especial. Atualmente, isso é um animal que você vai encontrar nos Solimões, mas tem um parente que você pode encontrar na Rio Negro. Isso é o acari, o cacajá. E esse animal, se você olhar, é bem feio. É conhecido como um animal africano feio. Então, e tem essa parte aqui que parece que é por fora. Isso é por causa dos dentes enormes desse animal. E esse animal é um especialista comendo sementes que ainda não estão desenvolvidas, espécies de sementes jovens. E o que o animal vai fazer? Eles vão pegar uma fruta, como isso, por exemplo, e eles têm dentes que é como uma faca, basicamente. Então, ele tem dentes enormes aqui, esses dentes aqui. Eles vão, se você imagina, esse dente aqui, esse é canino. Então, ele tem essa coisa enorme aqui. E usando isso, eles vão colocar e, com mais delicadeza que isso, tirar o coisa, tirar isso. E eu não sou o acari, então eu não consegui. Eu vou tirar, aqui vai ter sementes, e eles vão usar os outros dentes para tirar e comer. Então, esse é um animal bem especializado. O único outro animal que faz a mesma coisa é o papagaio. O papagaio tem um bico bem forte que vai conseguir fazer isso. Então, esse animal é um especializado comendo as frutas, que já falamos que as frutas vai ser pronto quando os peixes estão prontos para comer. Então, esse animal chega na frente dos peixes, come as coisas antes de estar pronto para ser dispersado pelos peixes. Então, basicamente roubando as frutas do árvore antes os peixes têm oportunidade de comer eles. Tá certo. E ele é mais comum nessas áreas alagadas? Não, é só nas áreas alagadas. Se você perguntou qual é os animais mais comuns... Justamente. Esse daqui é um primata. Isso é um dos animais mais comuns nas áreas alagadas. Isso é o guariba também. E temos também o macaco de cheiro, que também ocupa bastante essas áreas alagadas. Então, eles dependem desses ambientes, embora usem também terra firme, mas eles dependem do ambiente de áreas alagadas para sobreviver, né? Temos muitos guaribas ou bugios em outras regiões que também usam essas áreas alagadas e conseguem sobreviver nas copas das árvores, né?
Então, é um ambiente bastante rico que a gente merece atenção. E por falar em atenção, por falar em animais que vivem exclusivamente nessas áreas, como é que elas são afetadas pelas mudanças climáticas? Já existem estudos a respeito? Antes do programa nós estávamos conversando, né, justamente a respeito disso, né? O que vocês têm a respeito de como essas áreas reagem a esses fenômenos de estiagem muito severas e cheias muito grandes? É interessante, porque como sabemos, tem muita coisa já foi feita com terra firme. Mas o conhecimento de terra firme é muito mais amplo que o conhecimento do Igapó. E o nosso problema é que é quase impossível agora falar com certeza sobre os impactos das trocas e mudanças climáticas do Igapó, porque basicamente isso é o problema. É um problema do século XXI. Precisamos usar tecnologia do século XXI, mas o nosso conhecimento da situação do Igapó é só saindo do século XIX. Então é bem difícil, realmente. É importante ressaltar que esses ciclos são geralmente naturais. Já vem, às vezes, não temos a última data, mas esses ciclos são, de vez em quando, tem esses ciclos muito secos, muito enchentes grandes, mas a questão é a frequência, como eu disse no início, né? Esses eventos estão sendo mais frequentes. Então, daqui para frente, os estudos vão estar focados para a gente entender mais os processos. Outra coisa é que a intensidade e frequência dessas coisas é muito mais que foi antes. E sabemos que os animais podem enfrentar essas coisas, mas é tão difícil, se você, por exemplo, é uma árvore, viver nesse habitat. Na Amazonas, da terra firme, você vai encontrar 300 espécies de árvore cada hectare. No Igapó, você vai encontrar 40. Por quê? Porque é extraordinariamente difícil ser uma árvore lá. Se essas mudanças ficam muito mais grandes, muito mais intensidade, talvez o Igapó vai morrer. E com todas essas coisas, com esse lindo bicho e os outros, não vai ter casa. Vão desaparecer, né? Triste isso. Wilson, inclusive, a gente já fez uma matéria com você, né, a respeito de primatas ameaçados de extinção, né? Fala pra gente quais são as principais ameaças, né? Porque não deve ser só essa espécie, né, que pode ser atingida por algum dano que venha a ser causado por causa das mudanças climáticas, né, nas áreas alagadas. Fala pra gente como é que funciona essa dinâmica. Como nós falamos, é difícil saber todos os efeitos ainda. Em terra firme, os estudos também já estão sendo acompanhados, né? Algumas espécies já estão em risco de extinção, não pelas mudanças climáticas no momento, e sim pelo desmatamento, caça, né? Ocupação humana. Nós já falamos, é bem conhecido aqui na região, o sauim de coleira. Então, ele tem uma distribuição bastante restrita, então, na região de Manaus. Então, se nós temos o aumento do desmatamento, aumento da ocupação humana, se no futuro ainda nós tivermos um efeito maior de mudanças climáticas, o efeito é potencializado. E esse é o cacajau, né? Esse é o cacajau. O cacajau, ele está na lista dos animais em risco de extinção? Ou ele pode ser o próximo a entrar? Como é que está a situação dele? Depende das espécies, mas como as espécies ligadas a áreas alagadas, elas correm maiores riscos, porque o ser humano, o ribeirinho, usa muito as áreas de Igapó, ou seja para o uso de madeira e outras coisas, ou com o avanço da ocupação. Então, esses ambientes podem estar restritos. Então, no futuro, a gente pode ter mais espécies, sim, em risco de extinção. Esse animal, o cabeça vermelho, é considerado vulnerável à extinção, principalmente porque tem uma área bem pequena como distribuição. É a área do Mamiruá, recentemente, que é lá no Solimões. A distribuição só lá. O animal é ameaçado simplesmente porque é só um pouco área pequena. Teoricamente, o uacari que você vai encontrar aqui, levar você para o Igapó, você vai encontrar um uacari com uma linda área aqui que é dourado, chamado uacari costa dourado. E esse animal, temos registros ao longo da bacia do Rio Negro inteiro. Só que não sabemos se é ao longo de toda a área, e também não sabemos se todas as populações estão felizes ou ameaçadas ou qualquer coisa. E precisamos fazer uma pesquisa sobre isso. É uma coisa que estamos planejando para o ano que vem, praticamente. Inclusive, há registros de eles estarem muito próximos aqui de Manaus, no outro lado do rio. Mas as populações são muito
baixas. Então, isso tem a ver com o histórico de ocupação. A ocupação não é só agora, já vem há muito tempo de ocupação indígena e tudo mais. Então, nós temos muitas pressões sobre as populações animais, principalmente com caça, né? Entendido, tá certo. Agora, gente, eu quero mostrar para vocês uma entrevista que eu fiz por telefone com o Emiliano Ramalho, que é justamente o pesquisador que identificou esse comportamento maravilhoso e curioso nas onças lá na reserva de Mamirauá. Eu perguntei para o Emiliano por que eles resolveram estudar justamente a onça, qual foi a grande surpresa do estudo e qual foi o método que eles usaram. Vamos escutar. Eu decidi estudar as onças aqui na Amazônia porque quando eu terminei minha graduação existia uma falta de informação sobre a espécie na Amazônia. Isso é uma coisa que ainda existe até hoje. Exatamente pelas dificuldades logísticas de trabalhar aqui na Amazônia e também por falta de recursos para trabalhar nesse tipo de ambiente. Então, quando eu terminei a graduação, eu entrei em contato com o Márcio Aires, que era um dos idealizadores aqui da reserva Mamirauá, onde eu conduzo esse estudo, e falei dele sobre o meu interesse em vir trabalhar aqui. Esse meu interesse casou com o interesse do Instituto, quer dizer, na época da Sociedade Civil Mamirauá, de fazer pesquisa com onças aqui na reserva. Então, quando eu terminei minha graduação, eu vim para o INPA fazer o meu mestrado, conduzindo o meu estudo aqui em Mamirauá. Então, essa pesquisa com onças aqui na reserva Mamirauá iniciou em 2004. O importante da gente entender a ecologia, né, o comportamento das onças aqui, é porque a gente acha fundamental entender a ecologia da espécie para poder, a partir daí, fazer estratégias de conservação para aquela espécie que sejam adequadas não só à espécie, mas também ao tipo de ambiente que a gente está, que é o foco do estudo. O trabalho aqui em Mamirauá é muito interessante porque a gente trabalha num ambiente de várzea que inunda todos os anos. Ou seja, durante parte do ano não tem chão para os animais pisarem. A onça, como a gente sabe, é um animal terrestre, na maioria dos ambientes que ela habita. Então, uma das questões principais do estudo era entender o que as onças faziam quando a floresta inundava. Para fazer isso, a gente colocou colares GPS nelas, ou seja, a gente capturou elas durante o período de seca aqui, instalou esses colares nela e aí libera elas no próprio local de captura. A gente acompanha elas com esse colar ao longo do ano todo, porque esse colar consegue enviar informações para a gente via satélite. Então, a gente consegue saber direitinho aonde a onça está em cada momento do ano. E a grande descoberta que a gente fez é que as onças de Mamirauá, aqui da várzea, né, que são as florestas inundáveis, estão ficando em cima das árvores durante 3 a 4 meses do ano. Basicamente, nadando de uma árvore para outra para procurar seu alimento. Isso é um comportamento inédito para um grande felino, né? A gente imaginar que um animal do porte de uma onça pintada, que aqui na Amazônia pesa cerca de entre 50 e 60 quilos, pode ficar durante 3 a 4 meses do ano comendo basicamente preguiça e macacos, é um comportamento incrível. Então, essa é a grande descoberta desse estudo. E ressalta também a importância das florestas inundáveis de várzea da Amazônia para a conservação da espécie nesse ambiente. Inclusive porque as mães estão criando os filhotes também em cima dessas árvores. Bom, eu agradeço aos telespectadores, agradeço a você, Isabel, e é isso, a gente fica à disposição para qualquer esclarecimento. Ok, como a gente viu aí, eu quero agradecer
o Emiliano pela atenção, pela paciência, porque foi muito difícil a gente conseguir essa entrevista. E também quero pedir que vocês participem, mandem as suas perguntas, acessem o Portal Amazônia, vão lá em Facebook, no Facebook, no Instagram e no Twitter, Portal Amazônia, tudo junto, mande sua pergunta, sua sugestão de matéria, tá bom? Continuando aqui a entrevista, pessoal, quais são as diferenças entre a cheia no Rio Negro, né, um rio de águas pretas, né, e o Rio Solimões, que é um rio de águas barrentas? Não, temos dois sistemas totalmente diferentes, realmente, o Rio Negro com suas águas pretas e o Solimões com águas brancas. E, como muitas pessoas sabem, é por causa do sedimento que está dentro do Solimões. Os Solimões têm as suas origens lá nas Andes, a origem vulcânica, então eles estão trazendo sedimentos dos Andes, dos vulcanos dos Andes, para aqui. O Rio Negro, a origem dela, é no escudo do Guiana, bem velho. O escudo do Guiana é quase mais que 2 bilhões de anos, mega velho. Qualquer coisa legal que foi lá já foi tirado. A água é preto, é basicamente o cor de chá, porque é chá. Tem os taninos e fenólicos tirados dos folhas, que dá essa descoloração na água. Então, quando você tem um enchente na Igapó, na terra firme, vai bater e a área é bem pequena. É só máximo 300 metros do Igapó. Nos Solimões, por exemplo, um contraste, por causa de todo esse sedimento, criar esses planos de inundação muito, muito amplos, até 5 quilômetros. Isso é bem diferente. A inundação nos Solimões vai abranger, mexer com uma área enorme mesmo, mas no Igapó do Rio Negro é muito bem localizado. Isso é a grande diferença. É justamente por isso que o Rio Negro sobe 29 metros, aí a gente viu aí o Rio Solimões, o Rio Madeira, perdão, subir 14 metros, é por causa disso, por causa da área? Por causa do área e também, claro, os volumes do Solimões e Negro é diferente também, a força da água e a área onde eles estão coletando suas águas também, as cabeças do rio, tem também proporções diferentes. Certo. Gente, infelizmente quase tudo que é bom dura pouco, né? O nosso programa está chegando ao fim. Eu queria pedir que vocês fizessem as considerações finais a respeito do assunto, por favor. Começando pelo Wilson. Tá, então, novamente a gente agradece a oportunidade de poder falar e eu acho que as áreas alagadas são áreas muito importantes de serem estudadas, devem ser incentivados novos estudos em toda a parte da nossa diversidade, porque realmente nós vamos descobrir cada vez coisas novas, a exemplo do Emiliano. Tá certo, Adriano. E também, obrigado pelo convite. Eu espero que pessoas agora tenham interesse nesses lugares. E se você tem um bom futuro de viver aqui no Amazonas, a próxima vez que você está, por exemplo, na praia, perto do Praia da Lua, coisas, você vai ver lá o Floresta Inundada. Eu espero que você vai olhar isso com grande apreciação e amor. Obrigado. Tá certo. Gente, mais uma vez, obrigada por vocês terem vindo. Pessoal, continuem acessando o portal amazônia.com, acessem muito aquelas matérias que vocês mais gostam, deixem a sugestão de pauta, de matéria para a gente fazer para vocês no Facebook, vão lá no Facebook, curtam as fotos, comentem, vão lá no Instagram, façam a mesma coisa, no Twitter, dê o seu feedback e eu espero que vocês tenham uma excelente semana, uma excelente Copa, muita civilidade, muita paz e é isso, espero vocês no próximo sábado às 9h30 aqui, no portal amazônia.com e no Amazonsat, canal que é a cara e a voz da Amazônia. Até mais!